crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos a uma aula de língua portuguesa. Vamos falar sobre os textos que informam, o valor de uma informação. Pensando nisso, vamos ver aqui na seção Conversa Vem sobre este tema. Saber o que acontece à nossa volta nos ajuda a refletir, a planejar e a tomar atitudes acertadas, como por exemplo, se eu for olhar a previsão do tempo antes de sair de casa, eu vou o quê? Estar me planejando. Eu vou poder observar o que provavelmente vai acontecer para me organizar, certo? De que maneira uma informação sobre uma ponte quebrada ou sobre a previsão do tempo pode interferir em nosso dia a dia? De que forma que vocês acham? A previsão do tempo, eu já dei para vocês a dica agora, né? E a ponte que quebrou? Como que essa informação pode ser útil para mim? Eu posso ter que passar por aquela rua, por aquela ponte, para ir de um lugar a outro? E aí a ponte está quebrada? Se eu já sei que ela quebrou, que está com um problema naquele local, o que eu vou fazer? Já vou sair do meu lugar de origem, programado para ir por um outro trajeto. Vocês lembram de um exemplo que eu falei sobre uma árvore que pode ter caído durante a noite no meu trajeto da minha casa para a minha escola? Se eu ligo o rádio e já fico sabendo dessa notícia, o que eu vou fazer? Vou desviar o meu caminho. Então tá aqui a importância de uma informação. Continuando aqui, olha lá, o valor da informação. Você vai ler agora um texto publicado em um jornal de grande circulação em nosso país, ou seja, que é lido por muita gente. Então, um jornal de grande circulação é aquele que é lido por muita gente, muitas vezes pessoas de diferentes estados, diferentes cidades, ok? Então, vamos lá, vamos acompanhar a leitura deste texto. Menina emociona ao pagar em dobro contribuição na escola, para quem não puder. Ao entregar a sua colaboração de R$ 3 para os chocolates de Páscoa da classe, a aluna Anita Cauana, de 8 anos, decidiu doar outros R$ 3 para uma criança carente. Anita Cauana Alvarenga, de 8 anos, conversava com os pais na última sexta-feira, 29, na cidade de Cruzília, sul de Minas Gerais, quando teve uma ideia que emocionaria sua família, a professora e os colegas de sala de aula. Ela trouxe um bilhete da escola solicitando uma contribuição para a lembrancinha de Páscoa que será entregue aos alunos e nós começamos a comentar a respeito das crianças carentes que só vão ganhar esse chocolate. Relata a mãe Ana Paula de Alvarenga, de 35 anos. Segundo ela, no momento em que a filha ouviu aquilo, a vontade de colaborar surgiu. Na hora, ela perguntou se poderia entregar o valor dela e de mais uma criança que não tivesse condições financeiras para ajudar. E nós dissemos que sim. A firma auxiliar administrativa que entregou R$ 6 à menina. Com vergonha de falar a respeito da doação na frente dos colegas na sala de aula, Anita escreveu um bilhetinho explicando a destinação do dinheiro e entregou à professora Tassiana Ferreira Martins, de 38 anos, durante a aula. Ela pediu que eu lesse aquele bilhetinho, mas na hora eu imaginei que fosse apenas o dinheiro enrolado em uma folha de papel, comentou a educadora, que se emocionou quando parou para ler o que a criança havia escrito.
Ela falava que 3 reais eram dela e que os outros 3 eram para uma criança que não tivesse dinheiro. Quase chorei de emoção quando vi aquilo. Então, logo aqui embaixo, pessoal, nessas letras menores, tem de onde este texto foi retirado. Então, a gente pode ver aqui que ele foi retirado da Gazeta do Povo, do site do jornal Gazeta do Povo, ok? Então, nós temos aqui a imagem da professora Tassiana com a aluna. E na parte de cima, na outra folha, nós temos a imagem da Anitta também. Que belo gesto, bela atitude que ela teve, não é mesmo, pessoal? Então, veja aqui. O que vocês acham da atitude que a Anitta teve? Vocês acham que foi uma atitude bondosa, caridosa? Vocês já tiveram em algum momento a oportunidade de fazer algum tipo de doação para alguém próximo a vocês? Se sim, o que foi que vocês doaram? Como que foi esse momento para você? Você ficou tímido como a Anitta? A Anitta preferiu não se manifestar assim para todo mundo ficar sabendo. Ela quis ser um pouco mais discreta, ficou tímida, deu dinheiro, um bilhetinho para a professora. Veja aqui uma coisa. O bilhetinho que a Anitta mandou para a professora, eu posso falar que é uma informação? Sim, posso. Por quê? Porque a professora leu para que serviria aqueles 6 reais que a Anitta deu. Então, ali tinha uma informação. Por menor que ela fosse, ali tinha uma informação, não é? E esse texto que nós lemos também, foi um texto informativo? Também nós vimos o que? Uma notícia jornalística informando, contando sobre um momento de caridade, um momento onde uma criança quis colaborar com um colega, certo? Veja bem aqui. Para entender o texto, sobre esse texto que nós lemos aqui, que lá no início a professora leu e também comentou. Nós lemos um texto que foi publicado aonde? Em um jornal de grande circulação, ou seja, que muitas pessoas têm acesso e costumam fazer a leitura, ok? Então, olha ali. O texto lido é sobre um acontecimento real ou foi uma história inventada? Um acontecimento real, exatamente. Então, ali no número 1, nós vamos fazer um xizinho no primeiro quadrinho, ok? O segundo a gente não marca. E por fim aqui, a questão número 2. O principal assunto do texto, ou seja, se alguém perguntasse para você sobre o que você leu aí, o que você ia falar? Que é o quê? A campanha de Páscoa de uma escola? Pode ser, vamos ver. A atitude de uma menina? Pode ser também. E a emoção de uma professora? Realmente, o texto fala sobre a campanha de Páscoa da escola, ele fala sobre a atitude de uma menina e também comenta que a professora se emocionou. Porém, qual que é o principal assunto? Ou seja, o foco da notícia que nós lemos é o quê? A atitude de uma menina. Então, o principal foi contar e relatar a atitude da menina. O principal não foi falar sobre a campanha de Páscoa da escola. Esse não era o objetivo do texto. O objetivo do texto também não era falar sobre a emoção da professora. Ele contou o quê? A emoção da professora foi uma consequência da atitude da menina, certo? E a atitude da menina aconteceu por quê? Porque houve a campanha de Páscoa. Então, o assunto principal é a atitude de uma menina. Então, aqui no número 2, vou mudar para ficar mais forte para vocês lerem, tá? Nós vamos fazer um X no segundo quadrinho, ok? Então, vocês entenderam bem, né? Por que que o principal é, por que que nós marcamos
O segundo quadrinho, porque o assunto principal daquele momento foi a atitude de uma menina, ok? Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui por enquanto. Nos veremos em breve em mais uma aula de língua portuguesa. Certo, pessoal? Cuidem-se, turma. Tchau, tchau!